Estamos então de regresso para mais uma emissão aqui da Escola Bíblica, mais uma oportunidade que temos de abrir a Palavra de Deus e a estudarmos juntos. É claro que consigo estar aí desse lado, na Novo Tempo ou na Rádio RCS, não conseguimos ter aqui uma interação, claro, mas o que nós esperamos é que da nossa conversa, que com certeza, com a graça de Deus, com o estudo que fizemos e, enfim, aqui no momento também refletindo, acreditamos que tanto eu como a Dulcinete, que mais uma vez está connosco, e o Filipe Reis, vamos então conseguir ter aqui uma conversa que de alguma maneira desse lado o faça sentir também como parte desta escola e portanto quase como um aluno, mas na verdade não é porque nós sejamos os professores, porque nós estamos genuinamente na mesma posição que todos os que abordamos a palavra de Deus. Não somos professores, somos alunos, é esse o sentido, e estamos a aprender juntos e portanto vamos tentar que esta conversa hoje, voltando, claro, ao nosso tema, continuando sobre ele, estamos a refletir sobre a aliança eterna que Deus propõe aos homens e mulheres de todos os tempos e a forma como essa aliança se tem manifestado em diversos momentos da história e também em diferentes circunstâncias nas quais Deus teve que intervir. E a intervenção de Deus é para salvação, sempre eles escolhem o seu caminho. E por isso desejamos que hoje também aqui possamos dar um contributo para reforçarmos a nossa aliança com Deus. Ok, Filipe e Dulce, vamos então a isso. Hoje vamos dar recuar no tempo o suficiente para ir a um momento único na história desta terra, onde temos muito a aprender, sem dúvida. Por isso, vamos às nossas rubricas. Começamos sempre com o destaque, depois temos um dilema, que vamos debruçar-nos, cada um no seu. Finalmente, avançamos para as duas últimas rubricas, um pouco aqui, um pouco ali, outros textos da Bíblia que nos vão ajudar a entender melhor este assunto e, finalmente, uma aplicação mais prática. E agora, o que é que podemos deixar como sugestão, como reflexão? Enfim, vai ser este, então, o roteiro com o qual vamos começar. Acho que vou pedir à Dulce que nos lance já aqui para mergulhar nestas águas do dilúvio, para refletirmos sobre a aliança, e neste caso, Dulce, o teu destaque qual seria neste estudo? Algo de muito grave se passou nos tempos pré-diluvianos, porque Deus como que teve a necessidade de recriar a Terra, não é? Eu digo isto porque não foram apenas os homens que foram erradicados da face da Terra, mas também os animais. Na linguagem bíblica, toda a alma vivente, a carne que vive debaixo dos céus, tudo o que havia na Terra, não é? E diz-nos a Bíblia no primeiro livro, em Gênesis, no capítulo 6 e nos versos 5 e 6, que tudo era mau, que os desígnios do coração dos homens eram continuamente maus, ou seja, os seus pensamentos, a sua imaginação, os seus projetos, tudo era marcado pelo mal. O que é que aconteceu aqui? E parece que estamos a voltar ao início do nosso estudo de há 15 dias. O que é que aconteceu? O objetivo da criação de Deus tinha sido pervertido, tinha sido corrompido. Uso aqui a palavra corrupção no sentido em que ela significa uma coisa que está a ser usada fora do objetivo para o qual foi criada. No fundo, a essência da noção do pecado, não é? Que é falhar o alvo. Reparem, Deus criar um espaço, a Terra, para encher de felicidade, de alegria, de família, porque Deus é uma família, de compreensão, de paz, de harmonia, de riso, de beleza, de conexão. E agora Deus olha e Deus vê só violência em todos os seus gradientes. Não está a falar apenas aqui de assassínios, a palavra violência tem um significado muito mais amplo. Deus só vê o mal e isto é muito mais do que cometer crimes. Na criação nós vemos que o homem é um ser social e percebemos isso tão bem nesta nossa pandemia agora, não é? Não só porque aquilo que eu faço, se uso máscara, se não se lavo as mãos, se não se toma vacina, se não se guardo distância social ou não, não só isso tem repercussões no outro, como a ausência do outro, total para uns, presencial para outros, tem efeitos na minha vida, na minha pessoa. Basta ver os relatos dos problemas de saúde mental desta pandemia. Nós precisamos uns dos outros. E no dilúvio, eu creio que se tinha perdido essa noção. É como se o homem fosse a medida de todas as coisas, uma ideia de Protágoras, já no século V a.C., mas esta ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, como se isso tivesse
tivesse sido levado ao extremo. Eu diria que havia uma total desordem, uma desconstrução do que é correto, do que é justo, uma desconstrução da natureza, da relação vertical com Deus e da relação horizontal com os homens, uma falta de valores morais, éticos, de referenciais, de integridade nas relações. Eu chamaria mesmo uma desordem relacional, era tudo mau. A ligação com Deus tinha sido quebrada e com os homens também. E quando nós perdemos os nossos valores, os nossos princípios, as nossas referências, então vigora o relativismo. E quando tudo é relativo, impera a desordem, porque é muito difícil haver uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, com a soma de todos os relativismos, digamos assim, individualismos egocêntricos. E nós vemos isso hoje, nos nossos dias também, não é? Quando nós vemos determinadas situações em que pais abusam e matam de filhos, parece que se perdeu todo o valor relacional e há crimes hediondos. Por isso eu diria que na quebra da relação com o divino houve uma total perda de referências, era o vale tudo naquele tempo. Por isso foi mesmo algo, eu diria que a criação se desmoronou, mesmo na natureza, e Deus precisa de recriar a terra. E se no fim da criação, no 6º dia, Deus olhou e viu que tudo era muito bom, agora no tempo de Noé, Deus olhou e viu que tudo era muito mau. E é curioso que os académicos descobriram uma série de paralelos entre a criação de Gênesis 1 e 2, no Éden, e a história de Noé. Eu fixei umas 5 ou 6, não é? Nos 2 relatos a água cobria a terra. No início a terra era uma confusão de águas, né? Nos 2 relatos nós podemos ver que havia o Espírito, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e no caso de Noé há uma pomba, que é o símbolo do Espírito que pairava sobre as águas que é lançada, não é? Nos 2 relatos, as águas descem ao aparecimento da terra, ao surgimento da vegetação. No relato de Noé, quando ele sai da arca e faz um sacrifício, a Bíblia diz-nos que Deus aspirou o suave cheiro, sugerindo que havia aqui uma sensação de repouso, e isso quase que nos lembra a criação ao criar o sábado, não é? O repouso do sábado. A ideia de Noé como um novo Adão é apontado por alguns académicos. A maioria das traduções diz que Noé era um agricultor, mas diz quem sabe hebraico que o termo certo é que Noé era um homem da terra. Ora, quem foi o primeiro homem da terra? Adão, não é? Sabemos isso. Depois Deus diz a mesma coisa a Noé que disse a Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esta ideia de que Deus primeiro cria o espaço e depois o enche é muito interessante também. Ainda há quem veja mais paralelismos aqui na apropriação ilegítima de Adão e Eva do fruto da árvore e a subsequente nudez e a necessidade de alguém, Deus, os cobrir, e também a apropriação ilegítima de Noé do fruto da vinha que ele próprio plantara e a sua nudez que teve de ser coberta por outro. Mas eu não vou por aí porque eu não sei hebraico e sei que há uma controvérsia sobre o que é que significa nudez em Gênesis. Por isso, para mim, o que eu destaco aqui, o que me importa perceber é que Deus agiu no caos e Deus agiu como se estivesse a querer recriar, a fazer um restart à Terra, vamos recomeçar, um cataclismo e a criação que estão ligados, e Deus agiu aqui no meio desta desordem, e no meio desta desordem, no meio desta desconstrução da criação, havia um homem que andava com Deus, cujo nome significa repouso. Deus traz consolação. Deus traz conforto. E isto leva a que surjam, pela primeira vez na Bíblia, 3 palavras que são fundamentais. As palavras graça, aliança e remanescente, aquele que sobra. Este seria o meu destaque. Já vai longo, desculpem. Não, vai longo. Não tem mal nenhum, porque estava a ser um deleite ouvir essa explicação e a reflexão que estavas a fazer. Nós estamos realmente centrados, como já perceberam, não é? Aqueles que estão connosco aqui na Escola Bíblica, que nós estamos a falar de Noé, do dilúvio, mas na verdade o objetivo da nossa reflexão aqui e deste tema que estamos a abordar não é estudar estas narrativas por si só, mas na verdade compreendê-las num contexto de aliança.
e a explicação que tu estavas a fazer aqui, obviamente, ajudou-nos muito bem a compreender diferentes dimensões da aliança. Filipe, com certeza tu tens algum destaque que também nos vai ajudar a compreender aqui no dilúvio, no personagem de Noé e nesta narrativa, como é que a aliança se vê, porque é isso que nós estamos à procura. Onde é que tu vês a aliança aqui nesta história? Olha, Pedro, o meu destaque vai cruzar 3 aspectos da intervenção da Dulce, que além de longa foi bastante completa, porque quase que me esvazia aqui o que eu tinha para dizer. Mas eu vou não digo mais nada. Não, mas foi muito bem dito, porque me poupa trabalho, desde já. E eu vou pegar apenas em 2 ou 3 pontos para destacá-los também. E um deles é o facto de... Vou usar a expressão que a Dulce disse, que no final da criação era tudo muito bom, não é? E passado 16 séculos, ou mais de 16 séculos, era tudo muito mau. E isto, constatação aos olhos de Deus, portanto, é indiscutível, não é? E Deus se apresta para destruir toda a vida que tinha criado, vida humana, vida animal, arrasar tudo por completo. E então o meu destaque é a pergunta, e agora? E agora o que fazer? Porque, e depois quando falarmos do dilema vou abordar isso, havia aqui um pequenino problema, porque Deus tinha prometido que havia uma solução. Mas então agora vai destruir tudo? Bom, e agora o que é que acontece? E agora, mais uma vez a Dulce tocou no assunto, agora Deus encontrou em Noé um homem que andava com ele. E esta expressão, andar com Deus, que é tão importante ao longo da Sagrada Escritura, já tinha sido aplicada antes a alguém que fazia parte da linha genealógica de Noé, que era Enoque, não é? Enoque foi famoso por andar com Deus e andava de tal maneira que Deus disse, não, este homem está mais nesta terra, vou ter que tirá-lo dali, não é? E então eu recupero aqui um texto que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 4, em que ele disse, eu vou destacar apenas a última parte do texto, Romanos 8:4, onde ele escreveu, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando Deus, no tempo e no contexto do dilúvio, procurou alguém que lhe pudesse servir de seu remanescente, não é? Que é outra palavra que a Dulce usou muito bem, ele vai encontrar Noé, que era alguém que andava com ele, alguém que andava no Espírito do Senhor. E este andar no Espírito do Senhor ainda se mantém o mesmo princípio até hoje, porque mantinha-se 3.500 anos depois no tempo de Paulo, e é um princípio fundamental. Para quê? Para que eu, o Pedro, a Dulce, qualquer pessoa, possa servir como ferramenta de remanescente, para que, na verdade, apesar de Deus ter de aplicar uma justa destruição do mundo, porque estava tudo muito mal, como disse a Dulce, não é? Estava a terra corrompida diante de Deus, ainda assim foi encontrado ali um remanescente a partir do qual a promessa de Deus se poderia manter. Verdade. Realmente a intervenção da Dulce foi tão profunda e tão completa que nós agora estamos aqui os dois a sentir-nos tomados pela reflexão que já foi feita. Ainda bem, Dulce. Eu vou então regressar aqui, porque eu quando estava a reler, claro, estas histórias e a refletir sobre as implicações da história do dilúvio, a verdade é que é impossível olhar para esta história sem pensar na dimensão do pecado. Essa ideia de ruptura tão profunda com Deus, de que consequências terríveis se abatem sobre nós. Uma das coisas que eu, ao longo da minha história de vida e da minha reflexão teológica mesmo, vamos dizer, aprofundado em mim, é que o pecado, se quisermos a explicação do pecado para explicar, passa a redundância, a realidade do que se passa neste mundo, e aqui podíamos falar do que se passa na vida das pessoas, portanto, a um nível mais antropológico, se calhar até físico e biológico, mas também no nível sociológico, nas relações, no que se tem passado na história deste mundo. Eu cada vez me convenço mais que o pecado é a melhor explicação para a realidade do mundo. Porque existem, obviamente, explicações alternativas. Por exemplo, as pessoas que não colocam Deus como parte da explicação para a realidade da vida, da existência, do universo, vão ter que encontrar explicações alternativas. A realidade do que se passa neste mundo é impressionante, como a noção de pecado
e de afastamento ou de rebeldia mesmo contra Deus, realmente é a melhor explicação. Para mim, isto consegue ver-se na Bíblia em três dimensões. A tal ideia, que há bocadinho aqui falávamos, a tal ideia de uma relação que está bastante deturpada. Mas deixem-me só pensar aqui um bocadinho nos ideais de Gênesis e numa espécie de tensão que nós vemos no relato de Gênesis e que, em certo sentido, aqui é recuperado. Nem é preciso que o relato de Gênesis 6 e a história do dilúvio dê detalhes, porque nós percebemos que a corrupção agora ainda é mais generalizada. Mas quando nós vamos a Gênesis 1 e 2 e vemos a descrição, embora às vezes em pequenos detalhes, mas bem clara a descrição do que era a vida no princípio, tal como Deus a projetou, e depois apercebemos do que acontece logo a partir do capítulo 3 e 4, e é impressionante como esta dimensão do pecado como explicação para os fenómenos que se passam à nossa volta é impressionante. Eu dou aqui no minuto alguns exemplos. Vamos começar com a relação com Deus. Não é? O que é que a Escritura diz? Que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, portanto, uma capacidade de relacionamento e de intimidade tremenda. Mesmo quando é a criação da mulher, não é? Deus diz que criou a mulher a partir do homem, Adão, e depois trouxe-a à presença de Adão. Quer dizer, é Deus que está ali diretamente com eles a agir. Quase dá para imaginar, a descrição não é exata, mas não é? O Senhor a trazer Eva, Adão, e portanto Deus está ali na presença deles. Ora, assim que o pecado entra na narrativa, o que nós vemos é, eles ouvem a voz de Deus e fogem e escondem-se. Não é? Isto, Gênesis 3, ali entre o versículo 8 e 10, não é? Deus vem à procura deles e eles vão dizer a Deus que tiveram medo e esconderam-se. Portanto, esta ideia do homem a voltar costas a Deus, ou por medo ou por falta de compreensão, é na realidade o que se passa hoje, talvez como em nenhum tempo, à nossa volta. Depois nós, quando pensamos na relação entre o ser humano e o ambiente, eu não estou só a falar do ambiente no sentido da natureza, mas com o ambiente em geral, o que está à nossa volta. Não é? E nós vemos como Deus realmente pensou o homem para ter, o ser humano ter uma relação muito solidária de mordomia, de responsabilidade, aquela ideia de cuidar e lavrar do jardim, aquela ideia de que Deus os colocou realmente ali para dominarem, não é? E sujeitarem a terra, e depois vemos como logo depois do pecado as consequências são terríveis, não é? Eles têm que usar a morte nos animais e nas plantas, e depois quando Deus traz as consequências do pecado, aliás, que há uma lista quase de consequências, e Deus vai explicar a Adão que a terra, vai haver quase uma luta entre Adão e a terra, não é? Para dominar os recursos. E a última ideia desta relação conturbada que o pecado traz, e que para mim é uma das maiores evidências do pecado como explicação para o mundo, é a relação entre os homens, entre pares. A mim espanta-me sempre, e é das passagens da Bíblia onde eu retiro mais lições para compreender o que se passa à nossa volta, foi o facto de Deus ter criado, por exemplo, Gênesis 1:28, não é? Que diz Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e disse, dominai e sujeitai a terra. Este plural, não é? A ideia de que eles, os dois, tinham recebido esta ideia dos dois juntos dominarem sobre todo o resto, não é? Mesmo quando Adão e Eva estão juntos pela primeira vez, em que é o próprio Adão que diz agora somos uma só carne. Há uma ideia de complementaridade no ser humano, que para mim não é só a questão entre homem e mulher, embora também está implícita, porque eles são os dois únicos seres, portanto é a complementaridade, não é, entre os homens, seres humanos. E mal o pecado entra, é uma coisa impressionante. Mal o pecado entra na terra, Adão a primeira coisa que faz é dizer, foi a mulher que tu me deste. Não é? Ou seja, agora já não é a mesma carne que eu. Portanto, agora aqui já começa a haver uma luta, não é? Ali entre os dois. E claro, já para não falar que logo a seguir, quando Deus vem então dizer aos dois as consequências do pecado, Deus vai claramente dizer a Eva, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Esta ideia, vejam como o plural, aquele plural, é o mesmo verbo, dominar, no plural, agora passa para o singular. Há um que domina sobre o outro. E depois ainda vemos Caim a tentar dominar o seu irmão matando-o. As relações entre as pessoas ficaram
totalmente conturbadas e destruídas, mal o pecado entrou. E, portanto, eu olho o mundo hoje e as fações que existem. É incrível porque hoje nós vivemos então num tempo em que as pessoas dividem-se por nada. Às vezes, só uma retórica. Eu prefiro usar um certo termo, o outro não gosta que eu use aquele termo, e debates em todo o lado, controvérsia, porque as pessoas não são capazes de viver na complementaridade. A tua ideia complementa a minha, visões diferentes. Isto só para trazer um pouco para a realidade do nosso tempo. Parece difícil as narrativas que nós temos juntarem-se. Eu vejo o pecado nisto. Esta dificuldade tremenda em se conciliar ideias. E para mim, este é o meu destaque desta semana, olhando para a história de Gênesis, que é um bom exemplo disto. Ora, tudo isto... Posso complementar alguma coisa? Claro. Podes e deves. Eu estava a ouvir isso e estava a tentar enquadrar com algo que eu também tinha tomado aqui nos meus apontamentos. E exatamente na linha do que estavas a dizer, o sábado foi criado para a relação do homem para com Deus e a mulher foi criada para a relação do homem com o seu próximo, não é? Claro que no Éden não havia mais ninguém, como disseste, além de Adão e Eva, e portanto a relação com o próximo consubstanciava-se na ideia da família, aquela família íntima, que é evidente. E em 1656 anos, porque o dilúvio foi no ano 1650, depois da criação, a família estava toda destruída já. E porquê? Porque nós lemos no relato que os homens tomavam para si quantas mulheres queriam. É exatamente isso que diz lá. Portanto, naquele tempo, em pouco mais de 17 séculos, ou até um bocadinho antes, não é? Porque Deus constatou que o mundo estava mal 120 anos antes, quando chamou Noé para a pregação, não é? Portanto, mais ou menos 16, 17 séculos depois, Deus percebeu que o propósito original estava todo derrubado. Portanto, se nós queremos, já no tempo de Noé, perceber como é que o pecado de facto estraga o mundo inteiro, aqui temos. Mas gostaria de acrescentar ainda algo mais também. Não apenas 120 anos antes do dilúvio, começou a ser pregada esta mensagem. Porquê? Porque sabemos, e não vamos estar aqui agora no detalhe para não perder muito tempo, nós sabemos que quando Enoque teve o seu filho Matusalém, Matusalém no hebraico quer dizer quando morrer será enviado, não é? Portanto, Matusalém, até há uma linha de tradição hebraica que diz que Matusalém morreu 10 dias antes do dilúvio, portanto 3 dias antes de Noé entrar na arca. Terá sido qualquer coisa como Matusalém morreu, no dia a seguir os animais entraram na arca e depois entrou Noé e a sua família. Qualquer coisa parecida com isto. Mas o que quero dizer é que Matusalém morreu com 969 anos. Logo desde o dia em que ele nasceu, o seu pai lhe deu um nome que era uma profecia sobre algo que iria acontecer à frente. Sim. Portanto, há muito tempo que Deus estava a avisar que a paciência de Deus tem limites, como é evidente, não é? Portanto, há aproximadamente 1000 anos antes do dilúvio, que a Terra já estava avisada que algo iria acontecer, porque Deus não iria, como ele diz no próprio relato, tolerar esta corrupção da humanidade para sempre. E agora termino dizendo aquilo que o Pedro disse mesmo. Nós vemos muitíssimas semelhanças para aquilo à nossa volta. A família está destruída, a propriedade já não é respeitada, como não era naquele tempo, e outra semelhança é que há muito tempo nós também já estamos avisados da destruição iminente que estará por vir por causa da corrupção da terra. Aliás, o que tu estás a dizer, em certo sentido, não foi isso que Jesus disse? Claro. Não foi exatamente... A advertência profética de Cristo foi essa mesmo. Isso é a minha aplicação prática. Portanto, Adolfo já me tirou algumas palavras, não tive agora. Ok, não te vou roubar mais nada então. O nosso tempo está a avançar, vamos aos nossos dilemas, porque é uma parte que nós gostamos sempre muito aqui de conversar juntos e partilhar com as pessoas. Os dilemas não é para levantar problemas. E temos que admitir, Dulce, vamos já falar contigo então sobre isso, temos que admitir que o dilúvio é uma narrativa que levanta dilemas, não é? Qual é que parece, pelo menos um que tu queiras dar a realce? Eu ia mais, não pelo dilúvio em si, mas pela aliança, pela promessa, não é? Eu acho o Gênesis 6, 9 espetacular. Mas Gênesis 6:8 diz:
porém Noé achou graça diante do Senhor, não é? E a minha questão é, foi a graça que encontrou Noé ou foi Noé que encontrou a graça? Ou seja, diz-nos que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé achou graça aos olhos de Deus porque ele andou corretamente, ou ele andou corretamente porque teve um encontro com a graça? Ou as duas coisas. Eu acho que Noé não estava a caminhar para Deus. Aliás, reparem, esta é a história de Noé. Acho lindo a maneira como isto começa. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Ele estava a caminhar com Deus. Por isso, eu leio como Noé caminhava com Deus, achou graça e depois isso fez com que ele fosse um homem justo, íntegro, bom, correto. Nós caminhamos da graça para o que é reto, para o que é correto, não é? Partimos do facto de termos sido acolhidos por Deus na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, caminhamos daí para a retidão. Nós não precedemos a graça com a retidão. Jesus mesmo disse isso, não é? Eu vim chamar os doentes, não é? Eu não vim chamar os sãos, mas os doentes. Por isso, eu acho que, na verdade, a graça achou Noé, a relação de Deus com Noé não foi estabelecida ali, ela já existia antes, não é? Mas tu ias dizer qualquer coisa, Filipe. Não, eu estava a pensar exatamente nisso que estás a dizer, porque às vezes nós colocamos a carroça à frente dos bois, não é? E todo o bem e todo o elogio que possa ser apontado ao homem depende sempre da ação da graça e da misericórdia de Deus, porque nenhum bem temos em nós que nos recomende diante de Deus, não é? Noé não se vangloriava de ser muito bom e ser merecedor de andar com Deus. Não, ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Aliás, quando vem o dilúvio, Noé e a sua família foram os únicos, foram aquele remanescente que sobrou, não é? Mas antes do dilúvio havia muitos outros que também teriam entrado na arca se não tivessem falecido antes, por exemplo, não é? Portanto, havia outros homens ali naquele momento que fariam parte da família espiritual alargada de Noé, do qual ele era o líder. Todos eles dependiam da graça e da misericórdia do Senhor. E por Enoque a mesma coisa. O Senhor levou Enoque porquê? Porque ele nunca pecou? Porque ele tinha um mérito extraordinário que o recomendava para a vida eterna? Ou porque ele também era carente da graça e da misericórdia de Deus? É óbvia a resposta, não é? Acolheu. Os homens que acolhem a graça de Deus, claro, recebem-na. É tão simples quanto aliás, isto. Esta questão da aliança, e é algo que eu já tinha pensado antes, mas agora estou a ver melhor ainda, e só vamos na terceira lição. Em todo o momento, desde o Jardim do Éden e outros exemplos que eu já tenho pensado, é sempre Deus à procura de resgatar o homem. Nós é que somos os necessitados, nós é que precisamos de fazer uma religação, uma aliança, um contrato com Deus para recuperar o que perdemos, mas é sempre Deus que vem à nossa procura. E, portanto, nós encontramos aquilo que Deus nos oferece, que Deus vem e coloca numa bandeja à nossa frente. Isto é Deus à nossa procura, isto é Deus a oferecer os seus méritos, a oferecer a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, e nós somos apenas receptores por livre escolha, conforme falámos há pouco, não é? E claro que depois temos a consequência feliz do Senhor nos permitir andar com Ele. É verdade. Eu acho que talvez fosse agora interessante, até para gerirmos bem aqui o nosso tempo, nos focarmos agora um pouco na Bíblia. Tudo o que estamos a fazer aqui, obviamente, é comentário a esta história incrível e as suas implicações na aliança, mas aqui no nosso registro, um pouco aqui, um pouco ali, como nos diz o profeta, a nossa ideia é também ir procurar outros textos da Bíblia. E talvez fosse bom dedicarmos agora alguns minutos realmente a lermos outros textos da Bíblia e a tirarmos daí algumas lições. Talvez eu possa começar por propor-vos um texto
que realmente me veio à mente a voltar a estudar esta história. Eu vou partilhá-lo, aliás, é um texto que está em Êxodo, no capítulo 34. Eu até vos posso dizer que é uma história que eu tenho pregado diversas vezes na minha vida sobre as implicações do momento em que Deus dá ordem a Moisés de refazer as tábuas da lei. Para mim é uma ideia de recomeço que está associada, e aqui o enfoque que eu quero dar antes de ler o texto é a ideia de que Deus tem realmente uma capacidade, que em Deus não são capacidades no sentido humano, é a sua natureza, de recomeçar. Nós às vezes temos a ideia, quando pensamos numa pessoa com muita autoridade, como é o caso de Deus, que depois de ele dizer uma coisa, aquilo nunca mais muda. Ele não muda. Mas uma das características de Deus é ele ser um Deus de recomeços. Ele consegue ver a possibilidade de refazer. Isto é uma coisa que me inspira muito em Deus. E a história de Moisés ter partido as tábuas, ainda por cima que foi num contexto de pecado, desobediência, rebeldia terrível, quase até isso podemos também fazer aqui uma certa harmonia com o que estamos a falar. Para mim, o expectável seria Deus dizer assim: o quê? Eu escrevo com o meu próprio Deus esta lei eterna e moral e este povo não quer saber de nada. Acabou. Não quero saber mais deste povo. Não há mais lei. Façam o que quiserem, que é o mesmo que dizer autodestruam-se. Porque fazer o que nós queremos sem ter a bússola de Deus é autodestruição. Isso aí já temos milhares de anos de história para mostrar. Mas o que é que aconteceu em alternativa? Então vou ler Êxodo 34. Eu vou ler 3 versículos. Toda a história ali é magnífica. Sugiro a quem está connosco na Escola Bíblica que faça esta leitura. Mas eu vou ler 3 versículos. Êxodo 34, 1, 4 e depois o 10. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que tu quebraste. É incrível. Deus diz: ok, tu quebraste, eu vou escrever outra vez. Vou repetir a história. Versículo 4. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras e, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Agora vejam porque é que eu associo este texto à história aqui do dilúvio. Versículo 10. Então Deus disse: eis que eu faço uma aliança e farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma. Para mim isto é espantoso, porque depois deste pecado, aliás, terrível, que eu já descrevi aqui, Deus diz assim: eu vou fazer uma aliança, olha, ainda vai ser melhor que a primeira. E há uma ideia de bem em Deus, de altruísmo, aquela benignidade, que para mim é tão diferente de mim próprio. Nós seres humanos, temos uma tendência enorme para sermos vingativos. E às vezes o vingativos, podemos dizer: eu não sou vingativo. Sabem, às vezes basta uma pessoa fazer alguma coisa que para nós não esteve muito bem e nós ficamos aí: olha, já não me voltas a apanhar que eu nunca mais, comigo nunca mais. Temos que admitir, eu já pensei isto várias vezes, em diferentes situações, em que pronto, não apetece dar mais oportunidade àquela pessoa. E depois vem Deus e diz assim: vocês, as tábuas destruíram-se por causa do vosso pecado. Então eu vou fazer novas tábuas e faço uma aliança, se vocês a quiserem, claro, ainda vai ser melhor que a primeira. Para mim isto é espantoso e acho que foi isto que se passou no dilúvio. Mais do que pensarmos no dilúvio apenas como uma destruição total, foi Deus a dizer assim: ok, eu vou fazer tudo de novo. Dulce. Posso acrescentar? Acrescenta. Não, Filipe, força. Não, apenas e só que eu acho que complementa muito bem. E foi um destaque que eu também coloquei aqui, neste um pouco aqui, um pouco ali. Em Gênesis, estou a recorrer aqui aos meus apontamentos. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 18, Deus diz a Noé que estabelecerá com ele a sua aliança. Isto é antes do dilúvio. Deus estabelecerá com Noé a sua aliança. Depois no versículo 8, mas do capítulo 9:8 de Gênesis, isto já é depois do dilúvio, falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco. Ou seja, parece que depois do dilúvio, a proposta de Deus é ainda melhor do que aquela que já era antes. Porque antes Deus diz que vai fazer uma aliança com ele. Mas depois vai dizer a Noé: olha, é contigo e com os teus filhos. Ou seja, com toda a descendência que vem à tua frente. Não apenas tu, mas devido à tua fidelidade, os teus filhos. E nós sabemos que esta expressão quer dizer
normalmente na Bíblia, não necessariamente aqueles filhos de primeira geração, não é? Mas toda a descendência que vem por aí fora. Cristo é o filho de Davi, mas não é o filho literal, não é? Passaram várias gerações, como é evidente. Agora, é exatamente no sentido que o Pedro estava a dizer. Quanto mais Deus quer renovar o pacto connosco, parece que fica melhor do que estava antes, quando muitas vezes nós merecíamos ainda menos do que já merecíamos antes, não é? Filipe, agora foi a tua vez de tirar uma coisa que eu ia dizer, mas que eu vou complementar só, que é, há 2 alianças com Noé, não é? E nesta segunda aliança, neste tratado com Noé, Deus não pede nada, Deus só dá. Deus só dá. Enquanto na primeira dizia, tu vais construir uma arca e vais entrar na arca, nesta segunda aliança, Deus só dá. E o meu aqui, um pouco ali, tem muito a ver com esta segunda aliança que Deus faz com Noé, e com o sinal que ele põe no céu, com o arco-íris. E isso atirou-me para outros 2 textos ou 3 textos bíblicos que estão em Apocalipse 4.3 e Apocalipse 10.1. Em Apocalipse 4.3 diz-nos que no trono de Deus, quando Jesus voltar a esta terra, e a visão que João tem do trono de Deus, diz que havia um arco-íris, não é? E uma outra versão, uma outra passagem, Apocalipse 10, no verso 1, fala-nos novamente desse arco-íris. E Ezequiel também, no capítulo 1 e no verso 28, vê o trono de Deus com um arco-íris. E isto, para mim, revela-me um Deus íntegro, um Deus justo, um Deus fiel, sempre, até depois, até na nova terra, até na eternidade, com o símbolo da sua aliança, com o arco-íris, que é algo, para mim, que é maravilhoso. Eu tenho um fascínio por arco-íris desde que sou pequenina, não é? Jesus podia ter feito outra manifestação da natureza, usado uma outra manifestação da natureza, um raio. Os raios nas trovoadas são espetaculares, são grandiosos, mas não nos dão paz, não nos dão tranquilidade. A mim, seduzem-me e ao mesmo tempo assustam-me. Um arco-íris não. Um arco-íris é alegre, é tranquilo, é bonito. Este sentido estético de Deus também é muito interessante, não é? E é um arco-íris que perdurará pela eternidade. E a história da divindade é sempre de uma integridade relacional, não só na divindade, mas com os homens, com a humanidade, com os anjos, e vemos isso até ao fim. Eu acho isso maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Acho que nós estamos em boas condições para concluirmos com algumas notas um pouco mais práticas, quem sabe até mesmo deixar alguma dica, uma sugestão de algum exercício bíblico, espiritual, que possamos fazer durante os próximos dias desta semana. Vou dar-vos as palavras, que eu já fiz aqui 2 intervenções mais compridas. Vou pedir ao Filipe a tua sugestão prática, qual seria hoje? Olha, eu vou começar pela sugestão prática. Eu ia fazer um pequeno enunciado, mas começo já pela sugestão prática. Eu sugiro que neste contexto os irmãos possam procurar, junto da publicadora, um livro do pastor Clifford Goldstein, que é justamente o editor das lições da Escola Sabatina já há muitos anos, que se chama O Remanescente. Porquê? Aliás, o próprio autor da lição desta semana, ele destaca que Noé marca aquele período na história onde, pela primeira vez, de uma forma muito vincada, aparece um remanescente, não é? Remanescente esse que se mantém ao longo da história da Bíblia com outros personagens. E aqui eu vou invocar aquele versículo que o Pedro mencionou há pouco, quando foi o próprio Jesus que disse, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem, que é os dias que nós estamos hoje, que acreditamos que estamos na iminência desse acontecimento. Então, normalmente este versículo, ou algumas vezes este versículo, é entendido como aquela devassidão e perversão que acontecia nos dias de Noé e que se repete no final da história. Não que isso não seja verdade, mas o versículo não vincula apenas a esse aspecto. Ele diz, genericamente, assim como foi
nos dias de Noé. Então, se nos dias de Noé Deus precisou de usar um remanescente para trazer uma mensagem e uma pregação de salvação para um mundo que estava na iminência de ser destruído, da mesma forma precisa agora. Da mesma forma tem que ter agora. E precisa de Noés para este tempo, precisa de famílias como a família de Noé, que sejam parte desse remanescente. Então esse livro do pastor Clifford Goldstein explica muito bem, está aqui na publicadora portuguesa, não sei se está na publicadora do Brasil, por exemplo, mas na portuguesa eu sei que está já há bastantes anos mesmo, e é ótimo para nós percebermos este conceito. E depois, terminando a minha intervenção aqui, se Deus lá atrás fez uma aliança com Noé e com os filhos e a descendência de Noé, não quererá da mesma maneira vincular essa aliança para connosco neste tempo, quando nos apresentamos diante dele dispostos a ser esse remanescente? É o apelo e a reflexão que eu deixo ficar. Muito bem. Dulce. Um remanescente que é contracorrente, não é? Não era contracorrente, isso levava-nos aqui a um outro lado. Eu queria terminar a minha parte com o capítulo 8 e o verso 1 de Gênesis, que diz: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Esta ideia de lembrou-se Deus de Noé. Deus não se esqueceu de Noé. Deus lembrou-se dele, e como ele se lembrou de Noé, o importante é que ele também se lembra de mim. Ele também se lembra de ti, Filipe. Ele também se lembra de ti, Pedro. Ele também se lembra da pessoa que nos está a escutar, da pessoa que nos está a ver. Deus lembra-se de nós. E isso atira-me para uma ideia prática, que é uma espécie de mnemónica sobre o arco-íris, que é: porque é que ao longo do dia eu não me deixo encontrar pela graça, como Noé foi encontrado pela graça? Como é que eu ao longo do dia me posso lembrar que Deus não se esquece de mim? E eu pensei nos elementos do arco-íris, da água e da luz. São dois elementos que estão na nossa vida diária, não é? E estão também nos nossos momentos de dor, nas nossas lágrimas, também estão aí muitas vezes. Por isso, o que eu lancei como desafio para mim esta semana foi: sempre que eu mexer na água, ver água, ver sol, ver luz, eu vou lembrar-me que Deus não se esquece de mim e que por isso eu não me posso esquecer dele. Então que assim seja, e se for cada vez que bebermos água, pode ser até um bom exercício para a saúde, não é? Que aí é saúde física e saúde espiritual. E pronto, é assim que chegamos ao final desta escola bíblica, com algumas sugestões práticas. Lembre-se, prezado irmão e amigo que está connosco aqui na Novo Tempo, Portugal, lembre-se que Jesus disse que quando o Evangelho fosse pregado a todo o mundo, viria o fim. Ora, como nos dias de Noé, como aconteceu, também acontecerá no fim, quer dizer, alguns serão encontrados distraídos quando o Senhor Jesus vier para buscar o seu povo. Então, uma das melhores coisas que podemos fazer para não sermos nem achados como os homens no tempo de Noé, mas para ajudarmos outros, é partilharmos o amor de Jesus, é falarmos a alguém durante esta semana que Jesus vai voltar, que o mundo está a preparar-se para esse encontro. Quem sabe propor a alguém estudar a Bíblia, faça isso durante os próximos dias, para que quando o Senhor Jesus se manifestar, não seja para destruição na nossa vida, seja para salvação eterna. Que Deus o abençoe, um sábado abençoado, e até ao próximo programa, à próxima Escola Bíblica, se Deus quiser. Até para a semana. Até mais.